Tô com o meu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais um dia aqui da nossa maratona de inteligência artificial. Hoje a gente vai ter uma apresentação bastante especial com o professor Anderson Soares. Professor, dá um alô para todo mundo aqui. Bom dia, tudo bem? Maravilha. Bom, eu vou começar, eu vou fazendo uma introduçãozinha aqui rápida. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, para quem está chegando hoje na maratona, meu nome é Thiago Moura, eu sou o Head de Educação da H2AI e o nosso objetivo com essa maratona é principalmente compartilhar conhecimento, trazer algumas pessoas que são muito reconhecidas no mercado pelo seu conhecimento de inteligência artificial, por tudo aquilo que elas fazem pelo ecossistema, divulgando, promovendo. Meu nome é Thiago Moura, eu sou o Head de Educação da H2AI. Promovendo o conhecimento e então esse é o nosso principal objetivo, tá? Nós começamos essa semana, para quem ainda não viu, a gente teve segunda-feira foi a nossa primeira aula, serão 3 semanas, uma aula por dia, com esses especialistas muito especiais, tá? A H2AI ela funciona como um ecossistema, conectando todas as pontas. Nosso principal objetivo é fomentar esse mercado de inteligência artificial, levar mais conhecimento, é fazer com que todos os participantes se conectem, se falem e a gente consiga crescer cada vez mais. Em 2019, a gente fez uma série de eventos presenciais, né? E nesses eventos a gente conseguiu impactar aproximadamente 3.000 pessoas e trouxemos casos de 78 empresas que já estão fazendo uso de inteligência artificial das mais diversas maneiras. São empresas de diversos segmentos e que o objetivo desse compartilhamento é trazer inspiração para aquelas empresas que ainda não estão trabalhando nos seus projetos, começarem a fazê-lo, para quem está querendo dar os primeiros passos na carreira de inteligência artificial, também consiga ter mais informações e mais inspirações. Falando um pouquinho da associação, né, nós temos um modelo de associado onde o nosso principal objetivo é proporcionar o conhecimento, né, trazendo soluções que estão sendo muito utilizadas no mercado, cases de sucesso, promovendo networking e os comitês setoriais, onde a gente discute os temas com muito mais profundidade. Esses são os nossos notáveis, vocês já viram alguns deles essa semana e verão até o final dessa maratona todos eles falando um pouquinho sobre inteligência artificial, compartilhando o seu conteúdo. Essa semana nós tivemos Alexandre Del Rey, Sandro Valeri, Cristiano Cruel e hoje temos a presença do Anderson Soares. Ok? Professor, agora é contigo. Pode compartilhar a sua tela. Compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que todos estejam ouvindo bem aí as mensagens. Deixa eu fechar o meu aqui. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês as experiências que nós temos feito na realização de projetos de inovação envolvendo inteligência artificial. Então, o meu foco aqui é mostrar projetos, né? Então, a nossa agenda é projetos e mais projetos nas diferentes áreas de atuação que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, em mídia, saúde, educação, jurídico, logística, segurança e energia, ok? Isso é um pedaço do nosso portfólio. Eu tentei separar aquilo que, de alguma forma, trouxe um ganho de inovação maior para as empresas que atuaram com a gente nesses projetos. E eu vou compartilhar um pouco dessas experiências para incentivar as pessoas e talvez mostrar a importância desse tipo de iniciativa, né, promovido aí pelo I2AI e outras organizações para todos nós, né, todo o ecossistema aqui do Brasil, ok? Então, meu nome é Anderson Soares, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, né,
e sou o coordenador geral do Centro de Excelência em IA. E antes disso, eu fundei um laboratório chamado Deep Learning Brasil, que foi a semente para essa iniciativa. E o Centro de IA é um movimento mais recente, do ano passado, para a gente crescer essas ações e suportar a inovação nas organizações brasileiras, ok? Então, eu só queria primeiro registrar os meus agradecimentos às empresas patrocinadoras principais aqui dessa nossa iniciativa. Sem o apoio deles, a gente não conseguiria chegar onde chegou. Então, a gente atua aí com todos esses parceiros, a Copel, por meio do programa de P&D da ANEEL, America's Health, DataH, Cilia, Cyberlabs, iFood, 60 Labs e FAPEG, ok? Isso são apenas os nossos patrocinadores masters aí, ok? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que inteligência artificial é o único slide que eu vou fazer uma pequena contextualização, tá? Inteligência artificial, eu diria que é um jogo para grandes jogadores, né? Porque frequentemente as pessoas me perguntam, Anderson, mas você se propõe realmente a fazer inteligência artificial verde e amarela, vamos assim dizer, né? Sim, e você não acha que realmente consegue competir com esses grandes players? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que existem muitos espaços ainda a serem preenchidos, tá? De fato, essas empresas elas têm equipes maravilhosas, fantásticas, que inclusive oferecem contribuições para a sociedade mundial de uma forma geral, que ajudam a desenvolver a IA em uma escala global. Só que tem uma série de problemas, né, que cabe a nós resolver, tá? Existem diversas oportunidades que eu acho que não vai se exaurir nem nos próximos anos, em que nós podemos nos propor a preencher esses espaços, ainda mais se tratando de que nós, como sociedade de um país em desenvolvimento, a gente precisa reagir mais e de uma forma mais rápida, senão todos nós seremos comprometidos dessa falta de reação. A gente precisa reagir e eu espero motivar aqui com algumas coisas que a gente tem feito, ok? Eu vou começar falando de um problema um pouco mais clássico e evoluindo para problemas um pouco mais desafiadores ao longo da minha apresentação. Algum tempo atrás, eu recebi o seguinte desafio, né? De prevenção de churn, porque o que acontece hoje é que, na maioria dos negócios, você captar novos clientes geralmente tem um custo maior do que você fazer a retenção dele, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, já sofreu em algum nível quando a gente tenta cancelar um serviço. E a impressão que a gente tem como consumidor é que existe até um certo esforço para nos irritar, né? E eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com vocês. Ninguém acorda num belo dia, ou pelo menos não deveria, né? E diz, eu acordei com vontade de cancelar o meu serviço ou os meus serviços, as minhas assinaturas. Geralmente não funciona assim. Nós temos um processo de construção da insatisfação, certo? E em alguns setores, esses clientes insatisfeitos, geralmente eles hasteiam uma bandeira de guerra antes que eles tomem essa decisão de cancelar eventualmente um serviço, né? E aí, é exatamente sobre esse conceito que você tem uma oportunidade de desenvolver soluções. Isso aqui foi uma solução que a gente fez para o setor de assinatura de jornal, né? Em que a insatisfação, como ela é construída, você pode desenvolver soluções de inteligência artificial que capturam essa insatisfação a partir do comportamento do consumidor, né? E eu gosto muito desse case porque geralmente as pessoas pensam assim: nossa, Anderson, eu acho IA muito difícil, é uma jornada longa. Esse projeto ele foi executado por um aluno nosso que trabalha em um jornal, em que ele não tem formação em tecnologia da informação. Ele não é da engenharia, ele não é da computação, e ele veio fazer o curso com a gente no mestrado, e apesar das dificuldades inerentes, né, ele conseguiu desenvolver esse projeto e é o tema de mestrado dele. E, mesmo não tendo formação na área, ele conseguiu implantar esse projeto, né,
E o que acontece é que isso está em produção desde outubro de 2017, foi implantado, né, em que, em algumas rodadas, a gente conseguiu reduzir o cancelamento de assinaturas em até 40%. É bem expressivo, né? E aí você tem uma série de ganhos, né? Porque geralmente a nossa tomada de decisão funciona a partir de retratos do passado, né? Imagina agora uma situação em que você, ao invés de ler uma informação e dizer, olha, 500 pessoas cancelaram a assinatura do jornal mês passado. E se agora a gente tivesse a informação de 500 pessoas vão cancelar no próximo mês? Observem que nós estamos falando de um conceito muito mais poderoso em termos de estratégia de negócio, em estratégia de solução, para que você consiga mudar processos e tentar atacar melhor aquele problema, né? Então, geralmente a gente tem, no máximo, né, nas organizações, uma tomada de decisão olhando para esse passado, né? E, de repente, agora a IA ela é capaz de fornecer uma informação extremamente poderosa sobre o que vai acontecer e você tem a chance de alterar esse retrato, ok? Então, sobre esse conceito é que essa solução foi desenvolvida, em que, aí sim, com essa informação em mãos, você consegue desenvolver estratégias, definir ações para que essa construção da insatisfação de um determinado nicho dos seus clientes, você consiga reverter essa curva, porque, como eu disse, dificilmente a gente acorda num belo dia e assim, quero cancelar. Essa satisfação é construída e nós podemos utilizar tecnologia para resgatar esse conceito. E aí, quem sabe um dia a gente encerre, né, essas etapas de contenção que às vezes aborrecem muito o consumidor, ok? Esse projeto, ele deu um payback, obviamente, muito alto e rápido, né? Em que rapidamente os ganhos foram expressivos. Isso aí são dados ainda, não atualizei com os dados mais recentes, mas está em uso até hoje, né? E dá uma capacidade, né, de inovação e de desenvolver soluções a partir da solução implantada, que é muito legal, ok? Agora eu vou falar de um outro projeto na área de saúde, que é fantástico, né? Tese de um doutorado. Então, às vezes as pessoas se questionam assim, o que a universidade está fazendo, aqueles teóricos, etc. Mas eu estou aqui para ajudar a mitigar isso, né? Acho que não é segredo para ninguém que a saúde ela é um setor, né, que está ainda numa fase de digitalização. Tá? E digitalização e inteligência artificial são como gêmeos, ou um alimenta o outro, né? Quanto mais digital um setor, mais propenso é você desenvolver soluções de inteligência artificial. E na saúde, infelizmente, você tem diversas barreiras para se desenvolver soluções de inteligência artificial. A primeira delas é a questão dos dados, tá? Por quê? Porque enquanto a gente está falando de inteligência artificial, boa parte dos atores de saúde tem essa realidade de dados que está exposta aqui nessa figura, tá? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente atua muito nesse setor, e uma vez eu estava dentro do operador e o pessoal, nossa, ele tirou essa foto aqui dentro. mas é só uma imagem do Google Images, né? Uma imagem que circula pela internet livremente. Mas o fato é, gente, que sem dúvida, se você tiver os dados estruturados, redondinhos, isso facilita muito o desenvolvimento de inteligência artificial, ok? Mas onde tem grandes barreiras é onde também você tem oportunidades de fazer inovação ainda mais impactante, ok? Porque, de fato, inteligência artificial tem uma aderência muito grande com dados estruturados, redondinhos. Mas existem algumas classes de algoritmos, de tribos de inteligência artificial, que você consegue sim atacar problemas que possuem dados não estruturados ou um pouco bagunçados, ok? Então, foi nessa realidade que a gente tentou atacar o problema
em que, para nossa surpresa, em 2017, eu estava conversando com o diretor de uma empresa de saúde, né? E aí, quando eu perguntei para ele, você tem os dados do prontuário eletrônico? Ele virou para mim e disse, não, isso no Brasil é quase uma lenda. Eu falei, nossa, é mesmo? É. Então eu posso usar os dados do paciente? Aí, Anderson, isso é complicado. Isso pertence ao paciente, tem o sigilo da saúde dele. Eu falei, meu Deus, o que você tem, né? Eu, como operadora, eu sei o que eu pago, porque o modelo de saúde, né, predominantemente em vigência é um modelo chamado Fee for Service, que você paga por procedimentos realizados, ok? O que tem de disponível nas operadoras, tá? É basicamente isso daqui, é o que está exposto nessa figura. O que está exposto nessa figura? Estão me ouvindo, gente? Tá ok? Tudo ok? Sim, estamos ouvindo, professor. Ok. Então, o que a gente tem disponível é basicamente o que a operadora de saúde paga pelos serviços que você usa, ok? Então, toda vez que você vai num consultório, eles têm lá registro, consulta em consultório, né? E a operadora, ela enxerga isso aqui de cada paciente ou de você, né? Então, no meio, tem várias coisas, do tipo, se você pegar nessa coluna do meio aqui, ó, lá no meio tem lá que a operadora pagou para você água para injeção, agulha, consulta em consultório, radiografia, seringa, tá? Então, aparentemente, é uma informação que, do ponto de vista clínico, não te dá nada, tá? Absolutamente nada. Né? Mas foi a partir dessa informação não estruturada em que nós desenvolvemos uma solução que consegue prever, né, a evolução de patologias crônicas, tá? E por quê? Porque a lógica é que no meio desse lixo digital nós podemos aprender várias coisas, tá? Certamente, se você disser que um determinado paciente fez uma tonometria por distúrbios visuais, isso não quer dizer nada, tá? Pode não significar nada. Você precisa ter um contexto clínico relacionado a isso. Mas depois ele fez exames de rotina. Isso também talvez não signifique muita coisa, tá? Depois um determinado paciente ele fez radiografia de tornozelo, né? Eventualmente também isso não pode significar muita coisa. Um paciente diabético, por exemplo, ele pode ter a diabetes dele controlada e foi fazer uma radiografia de tornozelo porque ele estava jogando bola e deu uma leve torcida, né? Então, ter apenas essa informação é muito frágil, muito superficial. Mas foi a partir disso que a gente conseguiu desenvolver uma técnica bastante original de inteligência artificial que olha para esse aparente lixo digital como se fosse a nota fiscal de um paciente, né, para desenvolver essa solução. E esse aqui é um caso, né, em que a IA ela olha essa sequência de eventos e diz: esse cara vai entrar numa fase aguda da doença, né? E realmente depois de alguns meses essa pessoa ela teve um infarto, ok? Então, essa solução entrega o seguinte para os operadores: olha, daqui 6 meses, tais pessoas vão ter um infarto, tais pessoas vão ter uma complicação séria, como entrar numa UTI, começar a hemodiálise de forma frequente, e por aí vai, uma falência renal, né? Ou mesmo sofrer amputação em qualquer parte do membro, de membros, né, do corpo. Então, quando a gente colocou essa solução em produção, ela tinha uma acurácia de mais ou menos 76% para conseguir fazer essa análise preditiva aí de 6 meses a 12 meses. Depois a gente conseguiu evoluir ela para 80% de acurácia e atualmente a gente conseguiu evoluir para 96% de acurácia, tá? Consumindo somente esses dados de utilização, sem acessar nada dos dados clínicos do paciente, sem invadir a privacidade dele,
consumindo somente esses dados transacionais financeiros, ok? E aí, a vantagem competitiva que isso traz, para fazer um comparativo aqui, né, é que no final de 2018, o Google Health ele divulgou um case fantástico, que é muito bom, né, mas que envolvia uma solução parecida, desenvolvida no contexto de 2 hospitais lá nos Estados Unidos, né? E eles utilizavam dados clínicos, e certamente deu muito trabalho, né? E no relato eles contam isso, que deu muito trabalho fazer a integração desses dados, porque eventualmente cada hospital tem um sistema diferente, e aí integrar isso é bem doloroso, em que eles faziam uma task de predição de morte e predição de reinternação, ok? E aí, essa solução que a gente fez, hoje a gente já está em 5 operadoras, na verdade, não é 2 mais. A gente usa somente esses dados financeiros transacionais, ok? Então a gente não invade o aspecto clínico da informação e a gente consegue atuar numa fase anterior a esse contexto intra-hospitalar, tá? Então, você tem uma capacidade de intervenção muito mais efetiva e muito mais competitiva para atuar. E no final do ano passado, eu estava dando uma palestra a respeito desse projeto em particular para uma plateia de saúde, e na hora das perguntas, né, uma moça levantou a mão e falou assim: a minha mãe recebeu um comunicado da operadora e ela foi no médico e estava com 99% de obstrução na artéria. Então, para você ver como isso é um projeto absolutamente impactante, né, com alto valor agregado, e que não só do aspecto financeiro, mas também do aspecto de qualidade de vida, né, das pessoas, isso é absolutamente impactante, porque a medicina, por enquanto, ela é muito reativa, né? Então, você espera as coisas acontecerem de uma forma até tardia para tomar providências acerca do processo que está em curso, né? E aí, quando você tem uma informação dessa para conseguir atuar ali com seus beneficiários, o que acontece, gente, isso aqui medido num grupo de controle, é o seguinte: se você continua cuidando das pessoas da forma tradicional, reativa, e deixando essas coisas acontecerem, né, no seu curso natural, eu diria, num grupo de 41 pessoas, isso gerou um custo per capita de R$ 208.000, tá? Você está cuidando, você não está se abstendo desse cuidado, né? Mas se você tem essa informação a priori, daqui 6 meses, essas pessoas terão uma curva de complicação absolutamente agressiva e passa a atuar, né, a respeito disso, como que esse custo ele é reduzido, tá? Se você tem uma obstrução e uma parada, obviamente, cardíaca a partir dessa situação, e dá entrada numa emergência, você vai ter que possivelmente fazer uma angioplastia. Se você sobreviver, você pode sair com uma insuficiência cardíaca, né, que vai te acarretar problemas ainda piores, mas essa angioplastia ela deve custar aí, dependendo, de 60 a 80 mil reais se você der entrada pela emergência. Se você faz esse procedimento de forma eletiva, né, como o caso da mãe dessa moça que relatou esse caso, esse mesmo procedimento ele pode custar de 20 a 25 mil reais, feito de forma eletiva, né? Sem o risco de você sair com uma insuficiência cardíaca, né? O risco muito mais reduzido, obviamente, de uma forma mais tranquila, etc., né? Então, por isso que o custo ele é severamente reduzido com o uso dessa informação, fora a questão da realização de exames repetidos e por aí vai, ok? Então, isso aqui são números reais, né, de um grupo de controle e um grupo em que foi feita uma intervenção de forma aleatória, separada esse grupo que tem intervenção, que são resultados bem impactantes, não só da qualidade de vida, mas financeiros também. E por causa desse projeto, né, em dezembro agora de 2019, né, já vai fazer nem 4 meses, vai fazer 4 meses, a gente ganhou o prêmio da Johnson & Johnson, né, de Champions of Science for Latin America.
de projetos de maior impacto na sociedade, tá? Projetos científicos de maior impacto na sociedade. Então, foi uma competição na América Latina inteira, né? 5 projetos premiados. Esse aqui foi o único da área de tecnologia e, consequentemente, o único de inteligência artificial, pelos resultados conquistados até agora. Atualmente, a gente monitora mais de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil com essa solução. Ok? Então, vamos sair um pouquinho do campo da saúde e falar de outras áreas, né? Esse aqui é o projeto Redação. O projeto Redação é basicamente o seguinte: quem fez vestibular, né, ou quem tem filhos e sobrinhos, etc., sabe que redação é uma parte complicada, né? É uma competência que tem muito peso, né? E um dos grandes problemas é que ela é subjetiva. Às vezes, um corretor te dá lá 800 pontos, outro te dá 900. Então, essa solução aqui é para a gente fazer a atribuição automática de notas para redação utilizando os critérios do Enem. Tá? Para quem não sabe, são 5 competências que são avaliadas no Enem, tá? Algumas delas muito subjetivas, o que torna muito difícil fazer isso para a inteligência artificial. Tá? Porque, por exemplo, como é que você avalia a intervenção ao tema? Tá? Geralmente a gente trata problemas que não são tão difíceis assim, né? Mas aqui a gente conseguiu desenvolver, a gente vai fazer a implantação aqui no estado de Goiás dessa ferramenta para a rede estadual, né? E a gente pretende levar isso para o Enem digital, né? O Enem ele se pretende ser digital, se não me engano, até 2025, né? E a gente precisa viabilizar soluções como essa, né? Porque senão não vai ser um Enem digital, certo, gente? Né? Então, e aqui a gente tem uma assertividade muito grande dessa ferramenta. Atualmente é um erro aí de cerca de 60 pontos, numa escala de 0 a 1000, tá? Sendo que, na verdade, esses 60 pontos nem dá para saber se é erro de fato, porque a divergência média entre um corretor e outro beira aí 80, 100 pontos. Tá? Então, se um dá 800 pontos, o outro dá 880, você não sabe quem está certo. Ok? Então, mas isso aqui é um bom exemplo do que dá para a gente fazer com processamento de texto, porque não é só coisa de redação. A gente pode fazer o que a DataLyre fez, que é uma parceira nossa também. Você pega uma peça jurídica e você faz automação da análise de uma peça jurídica para saber o que é parte, qual que é o prazo, sem ter que... Imagina você ali com 500 processos, né, que você eventualmente está atuando, e aí você vai ler, de repente sai ali várias decisões em conjunto e você tem que ler tudo. Você pode utilizar soluções de processamento de texto para extrair as informações relevantes para você, né? De uma forma automatizada. Definir o que é prazo, o que é juiz, o que é valor de causa, encontrar peças jurídicas similares a isso. E é uma solução muito interessante e que vem nessa linha do que existem problemas que só nós vamos estar mais interessados em resolver num primeiro momento, que ainda mais se tratando em aspectos envolvendo barreiras linguísticas, ok? E não só isso, mas você consegue evoluir também outras coisas como o chatbot. Esse aqui foi um bot que a gente fez com uma startup que chama tem uma solução chamada Mr. Turing, tá? Em que basicamente a nossa proposta aqui foi fazer um bot que não seja baseado em intenção. Quem já desenvolveu o chatbot sabe que ficar cadastrando pergunta é um pé no saco, desculpa a expressão, mas você tem que cadastrar lá de 10 a 15 perguntas para cada intenção, né? E aqui, nesse vídeo, a gente está demonstrando o seguinte: ele fez ali algumas perguntas no início do vídeo, não tem resposta nenhuma, o bot acabou de ser instalado, e aí você tem aqui o PDF que é a bula do Dipirona, tá? E aqui ele vai rolar o PDF de uma forma bem rápida, mostrando que é a bula do Dipirona, tem lá as instruções, a postologia, etc., né? As precauções, então só está mostrando aqui no vídeo que contém esse conteúdo. E ele vai subir esse PDF para o bot, e a inteligência artificial vai consumir esse conhecimento de forma
praticamente instantâneo, por isso que o vídeo ele é corrido, assim, para mostrar o tempo que isso leva, tá? E aí, eu só vou dar uma acelerada aqui para frente, mas ele vai gastar aí pouco mais de 1 minuto, ok? E aí a gente vai fazer perguntas a partir dessa base de conhecimento. Ó, quanto tempo para os efeitos? Os efeitos analgésicos e antitérmicos podem ser esperados em 30 a 60 minutos. Eu não cadastrei nenhuma pergunta aqui, ok? Eu só ofereci um documento que contém a informação relevante para aquele contexto. Esse medicamento é indicado como analgésico e antitérmico. É uma resposta correta, ok? E se eu estiver grávida, né, informe imediatamente seu médico em caso suspeito de gravidez. De novo, gente, eu não cadastrei nenhuma pergunta, eu não cadastrei nenhuma intenção, eu só ofereci um documento, ok? Ah, posso subir vários documentos? Pode. A gente já fez testes com milhares de documentos que você sobe e aí você pode, a partir desse momento, fazer essas perguntas para o bot e vai ter as respostas compatíveis ali ao conhecimento que você ofereceu, ok? Isso é um conceito bem mais relativo. Made in Brasil, tá, gente? Aqui não estamos falando de API de multinacional. Mas o ponto-chave é que está todo mundo falando de bot, mas vamos lá, né? WhatsApp, texto, é fenômeno no Brasil, gente, né? O efeito bolha das nossas operadoras impulsionou a questão do WhatsApp. Classe de comunicação mais natural para o ser humano. A voz é a interface mais natural para o ser humano, ok? Então, apesar de a gente estar realizando várias soluções de chatbots com texto, a gente precisa evoluir para aquilo que é mais natural para o ser humano, que é a voz. E, basicamente, para você fazer uma interface de voz, a gente tem duas peças-chave. Primeiro, é o computador entender e compreender aquilo que você está falando. E o segundo é o computador devolver a voz de uma forma sintetizada, ok? Então, aqui nessa demonstração de um outro projeto, eu vou mostrar para vocês a evolução do nosso sintetizador de voz. Tá? Em 2018, a gente gastava cerca de 22 horas de exemplo de uma voz para construir um sintetizador, e mesmo assim não era tão bom, era uma voz um pouco robotizada, era bem chata de se ouvir. No ano passado, a gente derrubou isso para cerca de 8 horas e atualmente a gente consegue clonar uma voz com apenas 10 minutos do exemplo de voz de uma pessoa. E a partir daí a gente consegue fazê-la falar o que a gente quiser, como é o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. É verdade esse bilhete? Deu para ouvir? Deixa eu colocar aqui de novo. Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. É verdade esse bilhete? Então, vocês puderam ouvir aí a voz do Lula, né? A gente pegou vídeos dele na internet e com 10 minutos a gente conseguiu clonar a voz dele e agora a gente consegue fazê-lo falar o que a gente quiser. E aí, obviamente, é uma frase que ele não diria, para deixar claro que é falso, né? Mas para vocês perceberem o quanto isso está realístico, né? E aí você consegue agora, isso aqui é uma solução que funciona online, tá? Sintetiza em tempo real, não é offline, você não precisa programar nada, você só precisa dizer o texto e ele automaticamente define essas entonações, define as pausas da fala para que seja a mais natural possível. E para o computador é muito difícil aprender isso, essas entonações, essas expressões linguísticas, ok? Mas essa, sem dúvida, é uma, de novo, solução made in Brasil, verde e amarela, ok? Depois tem aqui um link do YouTube, onde vocês, quem não conseguiu ouvir bem, pode acessar esse endereço e ver essas demonstrações, tá? Ok. Mudando um pouco de setor, de novo, né? Vamos falar de uma outra solução que a gente fez,
de veículos autônomos, na verdade. E eu coloquei aqui três figuras, uma delas provocativa, né? Vocês olharem aí no canto esquerdo, né? Tem aí um robozinho muito estranho, bem feio, na verdade a gente chamava ele de O Coiso, né? Que foi o TCC do Lucas Assis, que é o CTO da Sinqer. E isso há 4 anos atrás. E quando a gente falava de construir algum veículo autônomo, né? Gente, não vou esconder de vocês, a gente recebeu muitas risadas, né? E recentemente, né, a Sinqer ela divulgou aí com o iFood a questão do delivery autônomo, né? Por quê? Porque basicamente hoje um motoboy ele gasta muito tempo entrando em shopping e saindo de shopping. Imagina você faz um pedido lá do meio da praça de alimentação de um shopping. O motoqueiro geralmente ele gasta mais tempo dentro desse processo de um shopping do que efetivamente fazendo a sua entrega. Então, o propósito desse robô da Sinqer é fazer esse first mile ou até mesmo last mile da questão da entrega. E, de novo, esse robô aqui, ele é 100% brasileiro, ele não está consumindo API de nuvem nenhuma, ok? São tecnologias feitas no contexto aqui do Brasil, né? Que dá para a gente uma competitividade um pouco maior. Senão a gente vai ficar pagando royalties de API e tira muito dessa nossa capacidade de competição, né? E está aí o site para quem quiser saber um pouco mais do robô da Sinqer, tá? É fantástico esse projeto. Outro projeto que a gente desenvolveu também foi o Arpia. O Arpia é para segurança pública. Basicamente, ele está em funcionamento desde final de 2017. De cima, na parte superior do seu canto direito, é o Jones, que é um aluno nosso. Ele está demonstrando aí do Arpia um caso em que um famoso foragido da justiça fez cerca de 20 cirurgias plásticas de descaracterização do rosto, ok? E nas fotos em que se tinha ele, né, entre essas cirurgias, o Arpia identificou ele em todas, tá? Em todas as situações. E foi feito benchmark com soluções comerciais. Nós vencemos esses benchmarks, com todos os benchmarks, e está em efetivo uso. Tem casos fantásticos que eu não posso citar todos aqui por questões de sigilo de investigação policial, mas é super famoso aqui dentro da segurança pública de Goiás, porque trouxe um ganho de competitividade muito grande, uma ferramenta extremamente valiosa, centenas de casos resolvidos em 2 anos, tá? E não foi à toa que a gente recebeu, na época, o elogio do secretário de Segurança Pública como um dos melhores sistemas do mundo, porque isso instigou eles, vamos ver o que tem internacionalmente, fazer um comparativo, mas ficou claro para todo mundo quanto o que foi feito é competitivo e impactante, né? É um dos poucos sistemas que funciona, por exemplo, com retrato falado, okay? Que para a polícia é extremamente importante e relevante. E dentro desse campo de inteligência artificial para vídeo ainda, mas mudando um pouco de setor, né? A gente pode utilizar conceitos similares para ajudar na questão do Covid-19, né? Então, isso aqui é uma solução feita junto com o pessoal da Cyberlabs, em que no Rio, hoje, utiliza-se as câmeras de segurança para fazer monitoramento automático de aglomerações de pessoas, ok? Então, aqui nesse exemplo, vocês viram que as pessoas estão sendo identificadas ali pela IA, etc. E você pode perceber a evolução de concentração lá em Ipanema, Leblon, tá? E o pessoal foi, e estavam animados, vamos ficar em casa, reduzir a aglomeração, e de repente começou a afrouxar um pouco, a cometer alguns, né? Acho que não é tão grave assim, e aí volta a circular, e você consegue medir isso de uma forma automatizada e bastante eficiente, tá? Claro que tem vários outros setores, eu estou trazendo aqui o exemplo de uma localização. E está entrando em produção para você conseguir identificar isso, identificar a questão da febre a partir
do vídeo, tá? E aí você consegue ver uma pessoa e medir a temperatura dela de uma forma mais passiva, né? A partir de uma câmera de vídeo, ok? Ainda no campo de vídeo, mas também mudando de setor, né? A gente está fazendo um projeto muito bacana, talvez um dos maiores de Big Data e IA do país. Acho que todo mundo conhece o Google Street View, né? E a gente está fazendo o nosso também, tá? Um conceito bem similar, a gente captura cerca de 30 terabytes de dados por mês para fazer o seguinte: a energia na sua casa, ela cai predominantemente por duas razões: por falha de equipamento, ok? Ou por condições climáticas. E condições climáticas ou é por incidência de raio na rede, ou por ventania, que faz com que os galhos das árvores eles toquem na rede e gere curto-circuito. E aí você tem toda uma rede espalhada na cidade, uma exposição da rede na cidade, e aí você consegue, por essa solução que a gente desenvolveu, se você vê aqui tem no canto esquerdo a imagem original, você vê que é uma imagem até ruim, assim, com iluminação ruim, etc. E do lado direito, você tem toda a identificação na parte verde do que é vegetação. E observe o quanto é robusto a solução a ponto de detectar a árvore bem no canto esquerdo ali da imagem. E se você andar um pouquinho para a direita, você vai ver uma árvore bem pequenininha. Mesmo assim, é difícil de ver, mas a rede conseguiu pegar bem. E, obviamente, as árvores com maior, que é mais fácil de visualizar, também estão presentes aí. E aí a gente consegue pegar mesmo casos bem sutis e difíceis, como é o caso dessa árvore aí, porque ela é só galhos, ela tem poucas folhas, estão vendo aí? Mas certamente é um galho que pode cair, né, do outro lado e atingir esse equipamento que está do outro muito rápido de toda essa vegetação, e isso afeta todas as áreas de operação de uma concessionária de distribuição de energia, ok? Então, finalizando um pouco aqui a minha apresentação, eu só queria deixar duas provocações, já que eu mostrei dois vídeos, um áudio falso, né? 2 anos atrás, a gente conseguia fazer isso daqui, ó. Estão vendo aí o vídeo fake do Michel Temer, né? Ainda é um vídeo, né, um pouco borrado, um pouco blur, só daria para dar uma tapeada, talvez no pessoal mais desavisado de grupos de WhatsApp, ok? O cara vai visualizar ali com a resolução menor, etc. Mas dá para ver que é falso, né? Atualmente, né, há poucas semanas atrás, nós já temos tecnologia para fazer isso daqui, né? Observem como a geração de vídeos falsos evoluiu muito, né? Já está muito mais disponível e eu estou conseguindo controlar ali a foto de uma pessoa, né? A partir dos meus movimentos. Então, a gente espera, até as próximas eleições, fazer um debate de falsos políticos, de vídeos falsos, obviamente, para ajudar na questão da educação, da informação e combater as fake news, né, que chegaram aí para ficar, e a gente vai ter que se resolver como sociedade em relação a isso, ok? Então, gente, para finalizando aqui minha apresentação, o ponto-chave que eu queria trazer era: nós estamos na era das tecnologias exponenciais, e assim, vou roubar uma frase dita pelo meu colega da terça-feira, né? A tecnologia das tecnologias exponenciais é a mais exponencial, né? Porque são soluções difíceis de serem feitas, mas que, quando viabilizadas, não tem como você competir. Imagina o cara que tem uma startup de correção de redação que paga para um corretor humano por redação competir com uma IA que faz isso. Não tem como, gente. Entende? Imagina aquele case do projeto de crônicos, né? Aquilo lá, eu digo para vocês, é um dos raros casos em que o ser humano não consegue fazer o que a IA faz, não com aquele tipo de informação, tá?
Geralmente a gente automatiza a tarefa de alguém. Na verdade, um médico não consegue fazer aquele tipo de tarefa com aquele tipo de dados. Então, tecnologia não faz milagre. Mas quando você consegue encaixar essas soluções, esses cases, né, eles alteram muito a competitividade do negócio. Tá? Isso um pouco que eu tive o objetivo de trazer aqui para vocês e dizer que, de uma certa forma, a gente fazer ou não IA é a gente escolher se a gente, num duelo comercial, se a gente vai ser o cara que vai entrar num duelo com a espada ou com o revólver na mão, ok? Porque um tem inteligência artificial, outro não, né? E aí a gente precisa, de alguma forma, ter um ecossistema forte aqui no Brasil para não ficar totalmente dependente do que é feito lá fora. Então, o meu objetivo aqui foi trazer exatamente o que a gente está fazendo, não o que os outros estão fazendo, né? Mas que dê esse senso de percepção de que nós também podemos, qualquer um de nós podemos, né? E que iniciativas como essa, né, como do I2AI, são absolutamente importantes para todos nós, né? Não é para o Anderson, não é para você que está me ouvindo, é para todos nós, porque isso define a competitividade, define o que vai estar vivo em termos de negócio dentro de pouco tempo, ok? Então, é nesse contexto que eu quis trazer uma parte do portfólio que a gente andou fazendo recentemente, tá? A gente tem vários outros projetos realizados, mas tentei montar aqui algo que talvez interessasse um pouco mais ao público médio que nos ouve e que nos ouviu até esse momento. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Anderson, muito obrigado pela apresentação. Foi sensacional. Acho que é o mais importante a gente entender que a gente consegue desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, né? A gente não está dependente só dos grandes fornecedores ou das startups que estão lá fora. A gente sim consegue ter as nossas soluções e conseguimos desenvolver os nossos projetos. Eu separei algumas perguntas do pessoal aqui no chat. Vamos ver se talvez a gente não consiga responder a todas, mas eu pensei em algumas. Na parte de, deixa eu ver aqui, na área de saúde, né? Predição de diabetes. O Fernando Arras pergunta qual que é a técnica que é usada nesse exemplo? É uma técnica de redes neurais profundas utilizada aqui, só que foi uma arquitetura nova, não é nenhuma das que são conhecidas, tá? Até por isso é uma tese de doutorado, na verdade. Daria para defender, eu diria, 2 ou 3 doutorados, porque tem pelo menos 3 grandes originalidades que foram feitas para viabilizar essa aplicação, tá? Mas, de uma forma sucinta, a técnica de redes neurais profundas. Que bacana. Tem mais uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, da Fabiola Pugliese. Em quanto tempo se consegue o desempenho de crescimento em cima desses sistemas? Depende muito da área de aplicação, tá? Depende muito. Geralmente, eu poderia dizer um intervalo, tá? De 3 meses a 2 anos, ok? Esse é o range que geralmente acontece. Obviamente, quanto mais difícil, mais tempo você precisa, né? E, eventualmente, um caso muito interessante é que, geralmente, quando a gente vai fazer um projeto com uma determinada empresa, sempre tem aquela pergunta, não, você precisa, nós temos todos os dados, etc., né? Eu costumo dizer que eu estou ficando careca de ouvir isso, mas nunca é tão simples assim. Por quê? Porque a jornada de transformar dados em solução ela é novo para a maior parte das empresas, tá? Então, e elas vão descobrir essas dificuldades à medida que você vai executando esses projetos. E aí vai se descobrindo algumas pegadinhas ao longo do processo. Tá? Então, tem algumas coisas. Recentemente, no ano passado, teve um cronograma que a gente fez, a gente colocou ali 3 meses para o pessoal fazer toda a engenharia de dados com a gente. Aí falaram, não, 15 dias, que isso, não sei o quê. Então tá bom, vocês estão falando. E lá se foram 4 meses.
Então, é uma jornada nova para a maioria das organizações, né? E aí tem algumas pegadinhas aí no meio, mas o prazo geralmente é entre 3 meses e 2 anos. Legal, bacana. A gente tem uma série de aplicações na área de bot, né? E aí tem uma pergunta aqui do Jorge. Qual que é a ordem de grandeza de tempo para se desenvolver um bot como o Mr. Turing? Ah, boa pergunta. Na época, assim, qual que foi a nossa inquietação? A gente não queria entrar para concorrer da mesma forma de plataformas baseadas em tensão, né? A gente queria tentar fazer algo novo, algo inovador e que desse uma competitividade ali para a startup, né? Olha, o Mr. Turing já vai fazer aí 2 anos e meio, tá? A primeira prova de conceito dele demorou aí uns 6, 7 meses, tá? E aí, obviamente, aprimoramentos vão sendo desenvolvidos, etc., porque hoje ele já consegue processar milhares de documentos que você subir, né? Já em várias testes em empresas, eu tenho aqui 1000 manuais, subiu todos os manuais, né? Mas aí você já tem que tratar uma base de dados muito maior, com um stream de dados muito mais volumoso, etc. Então, tem algumas melhorias incrementais que foram feitas aí, tá? Mas demora-se, na época demorou pelo menos 7 meses, mas mesmo assim, talvez teve algumas sacadas de originalidade para viabilizar isso. Que legal. Anderson, você falou uma série de projetos que foram feitos nacionalmente. Olhando pelo prisma de acadêmico, né, que você faz parte, e também do lado da iniciativa pública, das empresas, como é que você vê a competitividade dos nossos profissionais? Porque muitas vezes a gente tem acadêmicos estudando, mas não necessariamente está indo para a prática, tá produzindo soluções para o mercado. E que não é o caso. Você comentou uma série de projetos que estão fazendo justamente essa fusão da academia com o setor privado, né? Como é que você vê os nossos profissionais competindo nesse cenário que é tão intenso, né? A gente está falando de China com volume muito grande, Estados Unidos, Canadá, mas e nós aqui no Brasil com os nossos projetos? Como é que você vê a qualidade dos nossos profissionais? Olha, eu diria que nós temos profissionais maravilhosos, nós temos escolas maravilhosas, nós temos empresas maravilhosas, inovadoras. O que acontece é que a gente tem uma dificuldade de articulação, né? Falando mal primeiro do meu quintal, que é a universidade, né? O Brasil é um dos países que mais produz papers de inteligência artificial do mundo, né? Mas isso não se traduz em PIB. Simples assim. De alguma forma, a gente se contenta com o meio do caminho, né? E quem perde com isso é todo mundo, né? E acaba que a gente conseguiu viabilizar aqui um laboratório acadêmico que é mantido por empresas privadas. A gente tem uma carteira, gente, de projetos de P&D de 25 milhões. Isso aqui no Brasil é muito distante, muito distante. E aí, só que de alguma forma a gente esqueceu que a nova era da universidade é uma universidade empreendedora, tá? Não desvalorizando a ciência, né? Porque para mim também empreendedorismo sem conhecimento é tentativa e erro, né? Mas de alguma forma a gente perdeu um pouco dessa nossa capacidade de articulação. O que lá fora acontece de uma forma mais natural, né? Não que seja mais fácil, mas de uma forma mais natural, né? E quando a gente tem essa desarticulação, todo mundo perde, né? Porque eu, como universidade, eu dependo que as empresas tenham sucesso para que a universidade seja sustentada, né? Então, a gente tem os atores de uma forma individual muito bem preparados e, na minha percepção, a gente peca nessa articulação em conjunto. Legal. Você acha que essa falta de articulação, ela vem da falta de visão de negócios, de entender e enxergar mais as oportunidades? Eu creio que sim, né? Eu acho que, eventualmente,
se eu, que estou numa área tecnológica, né, dentro de uma universidade, eu preciso, no mínimo, saber quais são os problemas que as empresas querem resolver, né? Eu sei que a ciência de longo prazo ela tem o seu valor e a gente precisa disso, ok? Vamos deixar isso claro, né? Então, a gente, se não fosse, por exemplo, o fomento público dos países, a IA ficou 20 anos parada. Qual empresa ia investir nisso? Nenhuma, ok? Então, a gente precisa dessa ciência a longo prazo. Só que, no caso, acho que da nossa realidade do Brasil, a ciência de curto prazo não tem muita gente, porque a balança ela é desequilibrada. Então, nós, como cientistas, a gente tem que estar conectado para saber quais são os problemas que as empresas têm que resolver. Desse conjunto de projetos que eu citei, esse da diabetes foi um cara contando para mim qual era o problema dele. Do churn também foi um CEO de uma empresa contando qual problema ele queria resolver, entende? E todos os outros, na verdade, partiram de uma motivação de negócio, ok? E aí a gente desenvolve ciência a partir desses problemas de negócio. Claro que isso é mais trabalhoso do que o usual, né? Mas eu acho que é mais recompensador também, porque eu acho que uma escola deve ser medida pelo sucesso dos alunos dela, né? Então, quando eu cheguei no UFG, uma das coisas que me entristeceu um pouco era ouvir dos meus alunos que eles também queriam ser professores. Eu falei, não, mas espera aí, nós estamos num curso de computação. Ninguém quer abrir uma empresa, ninguém quer... Não, não. E isso foi uma das coisas que me motivou ao longo desses anos. Isso foi em 2011, pra vocês terem ideia, né? E aí, agora a gente conseguiu reverter bem essa curva, né? A gente quer formar um cientista também, mas mais do que isso, a gente quer resolver o cara que resolve problemas. E que ele saia, faça um doutorado e que não veja só a carreira acadêmica como alternativa. Nós estamos na área tecnológica, gente. Percebe? Né? Então, você precisa criar esse ambiente para que, principalmente quem está começando a jornada, visualize todas essas possibilidades e todas essas alternativas. Que bacana. E quais seriam os núcleos de desenvolvimento de IA de grande relevância que a gente tem hoje no país, além do seu laboratório, claro? Olha, eu poderia citar vários, mas certamente vou esquecer de alguns outros, né? Mas são escolas tradicionais, como a COP, na UFRJ, o pessoal da USP, tem colegas muito competentes na USP, na Unicamp, Unesp, em outras federais, Federal do Rio Grande do Sul tem um grupo muito bom de Natural Language, na Federal do Pará tem um pessoal bom de voz, né? E, como eu disse, a Academia Brasileira ela publica muito, ela produz muito paper na área de IA. O que falta é você ser um pouco mais ambicioso e conectar isso com as empresas, com os negócios, e dizer, eventualmente eu vou publicar um paper, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é ver algo funcionando lá na vida de alguém, né? Para que você chegue numa palestra e fale, eu fui, nossa, minha mãe, né? Olha como isso é legal, né? Querendo ou não, por mais que você tenha revisão por pares, o papel aceita qualquer coisa, mas a vida real não. Né? Você vai realmente medir o quanto você está impactando ali na vida de alguém. Isso é muito legal. E é isso que a gente tem que aperfeiçoar a nossa universidade, a nossa escola. E, por outro lado também, né, as empresas têm que correr riscos. Né? Eu sento na mesa de várias, né? E, mas como é que é o P&D? Cara, P&D é risco. Né? P&D é risco, porque se a gente tivesse uma fórmula mágica do tipo, olha, eu vou te entregar um produto inovador em 6 meses que ninguém tem, eu te digo, eu não venderia o projeto para você, eu mesmo faria. Sem o seu dinheiro. Né? Então, mas aos poucos a gente vai mitigando isso, vai buscando senso em comum. Quase todas as empresas que estão com a gente foi o primeiro P&D delas como universidade. A gente já passou por ciclo de renovação com... Só tem uma que não, mas todas a gente já fez renovação, já teve um senso de pertencimento e investimento bem resolvido, né? E aos poucos a gente vai mitigando essas barreiras aí que travam o nosso desenvolvimento.
Bacana, sensacional. Pessoal, eu tenho alguns recadinhos e eu já volto com o professor. Ontem nós fizemos um sorteio, tá? Eu já vou falar dele, então aguardem mais um pouquinho aqui que eu vou falar quem foram os vencedores. Só para a gente não esquecer, a gente falou muito dessa parte de capacitação e é muito importante que a gente entenda que nossos profissionais aqui no Brasil têm total capacidade de entrar nesse mercado com muita força, com muito conhecimento. Então, a I2AI tem um certificado, esse é o segundo certificado que nós lançamos, o primeiro foi para negócios e esse a gente está chamando de Analytics Foundation. Será um módulo online e ao vivo, iniciando no dia 10 agora, então o primeiro lote está disponível, deve terminar essa semana, para quem se interessar, entra no nosso site, ok? E amanhã nós teremos uma palestra com o Alessandro Romera, que é da I2AI, falando um pouco mais do lado criativo, das músicas, das pinturas, usando tecnologia de inteligência artificial. No nosso sorteio participaram várias pessoas, a gente tinha uma regrinha muito simples, que era compartilhar o link da nossa maratona e as nossas hashtags no LinkedIn, tá? E então sorteamos 2 camisetas e na verdade as 2 vencedoras foram Fabiola Ribas e Carolina Tourinho. Ok? Pessoal, a gente vai entrar em contato com vocês para acertar direitinho quais são as informações que a gente vai precisar para mandar essas camisetas para vocês, tá bom? Obrigado pelo compartilhamento e continue nessa maratona. Bom, deixa eu voltar aqui com o professor, que eu queria só me despedir. Anderson, queria agradecer imensamente a sua palestra. Eu acho que foi extremamente interessante a gente entender que existem muitos projetos no Brasil feitos por empresas brasileiras, por profissionais brasileiros e que estão desenvolvendo isso sozinho. Acho que a gente tem um trabalho muito grande para conectar a academia com o mercado e esse é um dos papéis da I2AI, é tentar formar essa conexão com mais intensidade, com volume maior. Aí o objetivo da nossa maratona é levar conhecimento, fazer com que as pessoas se conheçam, que as pessoas se conversem e que novos negócios também saiam dessas conversas, né? Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua contribuição, porque tenho certeza que ela inspirou muitas pessoas e vai continuar inspirando pessoas que estão assistindo o nosso vídeo e estão participando das suas aulas, dos seus eventos. Ok? Muito obrigado, Imagina, professor. eu que agradeço a todos, obrigado principalmente a vocês pela iniciativa, tá? Só lembrando também que agora a gente tem um bacharelado em inteligência artificial aqui na Universidade Federal de Goiás, né? E espero revê-los muito em breve. Muito obrigado, gente. Valeu. Pessoal, mais uma informação muito rápida. Eu estava me esquecendo. Este conteúdo que está aqui, ele fica disponível por 24 horas, tá bom? Então, ao longo de todo o dia de hoje, vocês poderão rever esse vídeo. Se vocês perderam algum pedaço, tiveram que sair no meio do caminho, vocês podem assisti-lo durante 24 horas, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais.